Boa noite para todos. Eu agradeço a presença de vocês aqui para presenciar minha primeira palestra. Eu espero que eu possa transmitir algo de bom e algo de muito para vocês, para todos aqueles que vão escutar esse YouTube no futuro. Eu escolhi falar hoje sobre o poder da fé, que no livro do Evangelho, ele é o capítulo 19, a fé transporta montanhas. E principalmente sobre o poder da fé, que realmente a fé é uma palavra curta, mas tem tanto significado em nossas vidas. É a fé que nos move dia a dia, tanto nos momentos bons quanto ruins. E é nesses momentos de dificuldade, aqueles que têm a fé firme, estável, raciocinada, são os que geralmente têm um maior conforto para enfrentar os problemas da vida. Aqui nesta passagem, desse capítulo 20, ele nos fala do homem. Quando Jesus foi andar entre os povos, teve um homem que correu e se jogou e ajoelhou-se aos pés de Jesus, pedindo ajuda para seu filho, que estava, a meu ver, subsidiado, obsediado. E o pai do menino disse a Jesus: por favor, me ajude, porque meu filho está doente. Eu os levei aos seus discípulos, mas eles não puderam ajudá-lo. Então, Jesus, eu vou ler esse pedacinho aqui. Então, Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e perguntaram: mas, mestre, por que nós não conseguimos tirar o demônio do corpo dessa criança? E Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, a mensagem que ele deu a eles, e nos dá hoje, né, tem nos dado no nosso dia a dia, é o poder da fé. E a gente diz, muita gente diz que tem fé, mas às vezes a nossa fé não é uma fé fortíssima ou raciocinada. É uma fé que muda de acordo com o nosso temperamento, com os nossos receios, com os nossos problemas. Então, quando isso acontece, é porque realmente nós precisamos treinar o nosso espírito e o nosso coração a ter mais fé, a encontrar a fé verdadeira em Deus. Porque quando a gente tem fé, a gente não tem medo, certo? Você tem receio da vida, que é uma coisa natural. Porém, você passa pelo problema sabendo que Deus está lá, que Deus põe ao seu lado tudo e todos que você precisa para passar pelo problema e superar aquele problema. Eu, na minha vida, tive, como muitos de nós, temos os nossos problemas altos e baixos. Fases em que eu não sabia o que eu ia fazer da vida, tão difícil. Mas Deus é tão bom que sempre Ele colocou junto a mim amigos e familiares que me deram o apoio que eu precisava na época
para continuar. E cada vez mais, eu acho que isso foi uma forma de Deus mostrar, tenha fé, acredite em mim, você não está sozinha. E outra coisa que eu nasci numa família maravilhosa, que é uma dádiva, é um presente de Deus. E sempre que eu preciso, ou eles precisam, nós ajudamos uns aos outros. Não é por acaso, certo? Deus nos coloca onde nós precisamos estar e onde os nossos familiares precisam que nós estejamos. Então, um exemplo da fé que eu tenho, que mesmo passando nos momentos difíceis da vida, crendo em Deus, tendo esperança, eu sempre aprendi que aquele momento passa e que Deus deixa você passar por aquilo, porque ali na frente Ele tem um programa melhor para você. É aquela certeza, sabe, que te dá aquela força de você falar assim, Deus, dai-me a força. Eu sei que Tu estás ao meu lado e que lá na frente tu tens um plano melhor para mim. E sempre teve, porque minha vida sempre melhorou, apesar dos problemas. Então, é essa fé que eu quero dividir com vocês. Que a fé não nos livra dos problemas. A fé nos ajuda a passar por eles com mais calma, mais serenidade. Mesmo que você esteja frustrado, triste, aborrecido, você por dentro tem aquela certeza de que Deus está te ajudando. Os seus guias espirituais, seu anjo guardião, a sua família, seus amigos, todos aqueles com quem você cruza todo dia, sabe? É essa fé que eu gostaria de dividir com vocês, a minha fé. Então, agora eu vou ler um pouquinho aqui. A fé pode ser divina ou humana, conforme se aplica às suas necessidades terrenas ou aspirações celestiais. Nós precisamos compreender o valor da fé. A fé é uma certeza da providência divina e que Deus está conosco. Foi o que eu acabei de falar nas minhas experiências passadas e talvez até no presente, né? Não basta acreditar, temos também que ter nosso comportamento de acordo com o que acreditamos. Todos nós somos deuses, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas isso não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém. Deus é nosso Pai, Ele nos criou. E Ele pôs em nós a centelha da luz divina, essa força que te mantém na sua fé, que te mantém andando para frente, caminhando apesar dos pesares, certo? Então, a certeza, essa fé nos dá a certeza e a clareza de um dia melhor no futuro. Se você tem fé, mesmo que você tenha que se lembrar, sabe, de vez em quando a gente está tão baixo, astral, né? Que aí a gente tem que parar e conversar com Deus. Que Ele lhe dá força, você vai encontrar força. E lhe pedir com fé, que Ele ajude, Ele abra os caminhos, mostre novos caminhos e novas ideias. Porque Ele nos ajuda, gente. Ele me ajudou muito, me ajuda ainda, e através dos amigos, da família, dos livros que a gente lê, dos vídeos no YouTube. É tanta coisa que a gente tem hoje em dia para ver que ajuda a gente. Mas qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é procurar, não é? Porque não é só ficar sentado e esperar que a nossa fé venha resolver o nosso problema. Nós temos que também fazer a nossa parte. Porque, por isso, Deus nos deu o livre-arbítrio. E deixa eu ver aqui. Ter fé, o livro O Consolador, de Emmanuel. O que é ter fé?
Ter fé é guardar no coração, no sentimento, a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Vós sois Deus. Nós estamos vibrando como centelhas divinas. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer mais eu creio, porém afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. E é o que eu falei há pouco, né? Todos nós temos essa centelha divina em nós. E às vezes a gente esquece disso. Mas, principalmente nos momentos difíceis, é que a gente procura essa fé, essa força em Deus, certo? Mas nós temos que sempre agradecer todas as bênçãos que Deus nos dá. E ter a certeza de que Ele está nos dando todas essas bênçãos, todos os dias. Não é só quando você pede, reza, não é só rezar repetitivamente. Eu vou dizer para vocês, eu raramente rezo, eu converso com Deus. Sabe, eu vou deitar, eu converso com Deus, eu agradeço o dia, eu falo, por favor, me ajude nisso. E eu sei que Ele está me ajudando, porque não é bom nem a gente só ficar pedindo, né? Ai, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. A gente tem que também agradecer tudo que a gente tem na vida, porque todos nós, mais pobres que sejamos, nós temos a agradecer, né? A nossa saúde, a nossa família, um teto sobre a nossa cabeça. São muitas bênçãos. E eu sei, é tudo provido por Deus. Eu acho que... Tá bom? Posso continuar? Pode continuar. Eu tenho muitas notas aqui, eu só não quero passar o tempo. Então, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus mostra que a responsabilidade é nossa de procurar e aumentar a nossa fé. A fé se adquire e nós devemos procurá-la com sinceridade. Lembre-se, buscais e achareis. Trabalhemos em direção à fé. Somente a obtemos pelos sagrados deveres de conhecimento, encarando a razão face a face. A natureza nos mostra Deus e todas as graças que Ele nos dá. A fé robusta não precisa ver para crer. E tem um exemplo que falaram da história do centurião, que precisava de ajuda, e eles foram buscar Jesus. Eu não sei dizer exatamente a história, ok? Eu não leio essas coisas sempre. Mas aí ele estava a caminho, né, da casa, e aí o centurião sair até lá. Tu podes curá-lo de onde você está. E Deus curou, Jesus curou o enfermo. Então, aquilo foi uma prova de fé tão grande, não é? Que o servo foi curado. Então, o ponto aqui é, se você acredita, você não precisa ver para crer. E se você tem fé, Jesus sempre falava, a tua fé te curou. Ele não falava isso? Do Evangelho, mas eu aprendi que é isso. Né? A nossa fé cura, a nossa fé nos leva para frente. Mas nós temos que saber usá-la e sempre usá-la para o bem. Me falaram, eu ouvi, porque eu assisti bastante vídeo essas 2 últimas semanas para poder saber mais sobre esse assunto. E uma coisa que eu achei muito interessante é que eu não sei se foi Emmanuel ou quem, ele fala, a esperança e a caridade são consequências da fé. Essas 3 virtudes são uma trindade inseparável. A fé sincera nos dá confiança,
que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Quando Deus fala sobre mover a montanha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, essa parábola, a montanha são os nossos problemas individuais, intrínsecos. É o que você tem que trabalhar com aquilo. E ele está dizendo que se você tiver fé que ele vai te ajudar, você consegue trabalhar isso. Eu estou trabalhando muita coisa, sabe? Ainda tem que trabalhar muito. E olha que eu estou ficando velha, mas mesmo assim, todos nós temos sempre, sabe, coisas para trabalhar. A maneira como eu lido com o meu próximo, né? Eu tenho que ter caridade mesmo para falar com as pessoas ou como tratá-las. E a fé nos ajuda a mudar o nosso comportamento. A fé nos ajuda a ser caridosos. Porque, gente, não adianta dizer que tem fé, mas você, na vida particular, você não age com caridade para o seu próximo, você não se importa. Infelizmente, está tendo esse problema na Ucrânia. E então, a gente vai rezar para mandar fluidos bons para eles, né? Imaginar a luz divina sobre aquele país, sobre os povos, os russos também, porque eles estão lá invadindo, porque o governo, o chefe mandou. Então, muitos não estão lá fazendo aquilo porque nós sabemos que eles gostam, porque eles estão seguindo ordens. Então, nós temos que rezar por eles. E não é só rezar aqui, é todo dia. E não é rezar, Pai Nosso, é conversar com Deus e pedir para os guias de luz, de amor e caridade que possam estar lá, que Deus permita que eles possam ir lá e ajudar aquele povo, certo? E como nós sabemos, nós não passamos nesta vida nada de que nós já não tivéssemos destinados a passar, não é verdade? Mas nós precisamos de força, muito amor, para passar, principalmente esse povo lá, passando pela terra. Então, nós podemos, como espíritas, ficar quietinho, em casa, onde quer, e fechar os olhos e imaginar a luz divina sobre aquele país, sobre aquelas pessoas, conversando com Deus, pedindo que eles tragam a paz, a força, tudo que eles precisam. É o que eu acredito e que eu aprendi falando ou estudando sobre o Espiritismo. Eu li algum, não sei onde aqui que eu estava estudando, acho que é uma Maristela, é o nome da mulher no YouTube, e ela falou assim, quando você fala que, ou não sei o que foi, o grão de mostarda. Um grão de mostarda é uma sementinha que tem uma árvore lá dentro, que se você plantar, vai crescer, vai ser uma árvore. Então, a gente não pode pensar no tamanho daquele grão de mostarda como um grão de areia, porque o grão de areia não tem vida, ele não tem, né, nada crescendo dentro, mas o grão de mostarda tem. E quando ele cresce, então o grão de mostarda, também aí Jesus nos deu uma mensagem, como fala, metafórica, que dizendo que a tua fé, apesar de ser pequenina, você trabalhando nela, ela vai se expandir, crescer como uma árvore frondosa. Eu nunca tinha pensado nisso, eu aprendi essa semana assistindo O Poder da Fé no YouTube, vários espíritas, né, falando sobre isso. Então, eu achei isso muito bacana. E uma outra pessoa que falou, eu tenho fé, mas é muito difícil trabalhar com meus problemas pessoais. Então, fala-se assim, se você realmente tem fé, você vai seguir a Deus nos processos de caridade, ou você vai ficar aí, muito trabalho, e deixar para lá.
Então, é por isso que eles falam, nós temos que viver a fé que a gente proclama. Não é só falar, não, eu tenho fé, não, mas não é só isso, é fé, amor e caridade. Alguma pergunta? Você quer abrir para debate? Para Yes. comentar? Sim, por favor. Alguém tem algum comentário? Ricardo? Eu tenho. Se não sou eu, mas, né? Por favor. Por favor. Obrigado, Vera, pela palestra. Eu achei muito interessante. Esse da mostarda, eu acho que eu já tinha ouvido falar, mas eu tinha até esquecido. E é bem interessante mesmo. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui em relação à fé é o merecimento, né? Então, isso eu aprendi muito na vida. A fé ela tem que andar junto com o merecimento. Muitas pessoas acreditam que somente orando, pedindo, tendo fé, que as coisas vão acontecer, mas existe um merecimento também. Sim. Né? Então, quando a gente pede por alguma coisa, quando a gente tem fé em algo que vai acontecer, a gente tem que estar sempre refletindo, será que eu mereço aquilo? E aí é uma consequência de você colocar a fé naquilo que você vê como merecimento. Então, é só uma coisa a mais, assim, que eu acho que é bom a gente sempre refletir isso também. Quando as coisas não acontecem, achar, deu errado, mesmo achando que eu tenho fé. Não, é porque para aquele momento você não merecia aquilo, não deveria acontecer aquilo. Hoje eu escutei sobre isso. Quando nós pedimos e o que nós estamos pedindo não acontece, é porque Deus acha que nós não estamos prontos para aquilo. Não é um castigo. É que Deus sabe o que é melhor para nós, e a hora é certa. Não é? O que a gente quer agora. Né? Ou ontem, de preferência. Mas quando não acontece, muita gente se vira contra Deus, ou perde a fé, ou perde a confiança em Deus. Mas a gente tem que entender, se não está acontecendo agora, é porque Deus sabe que nós não estamos preparados para isso agora e continuar trabalhando, porque, como eu falei antes, lá na frente, tudo melhora. Sempre. A vida sempre melhora se você, sabe, faz o melhor para se melhorar e segue o que você lê no livro, né? Melhor, é difícil tudo, mas sempre que a gente quer se melhorar, com fé, com Deus, a gente consegue. Eu queria comentar no seu comentário a respeito do Consolador, né? Que foi uma coisa que realmente me chamou muita atenção, as palavras de Emmanuel, quando ele diz que nós devemos deixar a nossa fé tocar todos os pontos da razão dentro do nosso coração. Isso realmente foi uma coisa espetacular para mim. É claro que eu tenho que agradecer por todas as outras palavras que você disse muito bem, colocou muito bem, mas essa foi aqui, para mim, que eu acho que, dentro, assim, por experiência própria, a fé, eu vivo dividido entre a fé e a razão, como acredito que muita gente vive. Né? Mas, como você também colocou, a fé o entendimento da fé e a crença em Deus e na fé que Ele vai nos ajudar, né? Como eu também tenho prova disso da minha volta, que você é fundamental para a vida da gente, né? Porque existem vários momentos em que a gente se encontra completamente se acha completamente sem recursos, sem ajuda, mas Deus está sempre lá para ajudar a gente. É só a gente ter fé. É verdade. E tem uma historinha, não sei se vocês se lembram, de um homem que estava preso numa área que estava toda alagada, e a água continuava subindo. E o homem lá pedindo, ai, Deus vai me ajude, Deus me ajude. Passou um barquinho, falou, pula aqui que a gente vai te levar. Não, Deus vai me ajudar. E passou o outro, falou a mesma coisa, ele não quis pular, que Deus não me ajudar. E então, o que aconteceu aí? Ele morreu. Deve ter morrido afogado, mas o meu ponto é o seguinte, é uma fé
ignorante ou cega, é uma fé cega, que não vê que Deus age. Através das pessoas. E também que Deus, ele sempre nos ajuda. Pode vir uma ajuda de um lugar que você não esperava, uma organização, né, que muitas têm aqui nesse país para ajudar as pessoas, as famílias, os desempregados. Pode ser um amigo que te telefona e te fala uma palavra amiga na hora que você precisava. Tem aquela história que fala, sorria, sorria. Mesmo que você não conhece, sorria, bom dia. Por quê? Porque você não sabe se aquele sorriso, aquele bom dia que você deu para um estranho no serviço ou na loja, se aquilo não deu força para aquela pessoa continuar vivendo. Não é verdade? A gente ouve muitas essas histórias. Então, Deus sempre nos manda ajuda. Cabe a nós prestar atenção, né? Vou sentar aqui mais perto, cara. O som. O som pegar legal. Obrigado pela palestra, muito bom, muito inspiradora. E não, só complementar os pontos que vocês falaram, muito legal. E sobre aquilo, né, da pessoa às vezes achar que rezou, que tem fé e que às vezes as coisas não acontecem como elas estão pensando, né? A gente, como um espírito encarnado, nós temos consciência nessa vida de uma fração tão pequena da nossa vida espiritual, que é muito maior, né? Então, às vezes, uma coisa que às vezes não faz sentido para a gente, algo que a gente está passando aqui, que a gente não consegue entender, quando colocado em perspectiva da nossa vida espiritual, ela passa a fazer mais sentido e muitas vezes a gente só vai entender lá na frente, quando a gente ou entende mesmo encarnado, ou quando depois de desencarnar, né? Porque a gente passa a conhecer melhor os fatos pelos quais a gente passou. E realmente é isso. Às vezes a gente acha com a nossa infantilidade espiritual que aquilo que a gente pede, assim como nossos filhos pedem para a gente, e às vezes a gente fala não, porque a gente sabe, na nossa experiência, que aquilo não é bom para a criança naquele momento. E da mesma forma, Deus faz isso com a gente, né? Muitas vezes a gente não é atendido, como o Ricardo mesmo falou, né? Com aquilo que a gente pede para Deus, porque às vezes o que a gente está pedindo não é o que é melhor para a gente, mesmo que a gente pense que é. Concordo plenamente. Muito bom, obrigado pela palestra. Parabéns. Aí no seu assunto mesmo, eu me lembrei agora. Eu tenho uma situação na minha vida, ok? Que eu já tentei resolver e não consegui. E dói muito. Porém, aos poucos dói menos. Sabe por quê? Porque estudando aqui com vocês, eu aprendi que os problemas emocionais que você não encontra explicação, né, lógica aqui nessa vida, deve ser produto do passado, que a gente tem que espiar, aprender e tem que passar e de preferência calado, sabe? Com fé. Com fé, sabendo que, olha, isso está acontecendo, estou passando por isso, mas Deus sabe o que eu preciso. E quando eu desencarnar, eu vou entender melhor, com certeza. Mas enquanto isso não acontece, e eu passando por isso, toda vez que eu penso no assunto, eu sofro, e aí eu paro. Não. Deus não me deixaria passar por isso sem motivo. Como não ser um motivo nesta vida, deve ter uma explicação no passado. E isso me dá conforto, sabe? Não que doa menos, mas é um conforto. Como você falou muito bem na sua palestra, né? A fé, ela não vai tirar os problemas da gente. Ela não vai fazer a gente passar ileso pela vida, sem problemas. Mas ela te dá força. Ela te dá resignação, né? Para passar pelos problemas e muitas vezes aprender com eles, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Mas a gente tem muito que aprender. Dar uma palavrinha?
A minha irmã Opa, Silvia. claro. Oi, Silvia. Olha, eu só queria dizer que você se saiu muitíssimo bem nessa sua primeira palestra. Você leva jeito. Obrigada, minha irmã. Você não precisou nem pagar, né, velho? Não precisei nem pagar, ele falou. Mas Você- alguém Você tem mais algum comentário, Silvia, sobre esse assunto para nós aqui? Não, eu acho que você explanou muito bem sobre a fé. A fé é a máquina poderosa que nos impulsiona para frente e nos conforta nas dificuldades, nas tristezas, nas angústias. Jesus, esse ser maravilhoso que Deus colocou para nos ensinar, ele nos ama e nos perdoa sempre, nos acarinha, nos socorre em todos os instantes de nossas vidas. Então, a gratidão é o sentimento maior que nós temos que cultivar dentro das nossas existências, nas nossas mentes e nos nossos corações, porque recebemos muito mais do que possamos imaginar. Então, é gratidão e fé sempre. É isso aí. Obrigada. Parabéns pela sua palestra. Obrigada, minha irmã. Então, só um ponto de colocar agora que a sua irmã falou, me lembrou o fato aqui da fé. Né? Jesus traz esse conceito no modo que ele tem de colocar as coisas para o povo daquela época. Ele traz a semente de mostarda, que era muito pequenininha, como você falou, como uma das menores coisas que ele podia mostrar para as pessoas. E que se a fé fosse tão pequenininha quanto a menor coisa que ele pôde lembrar para mostrar às pessoas, essa fé poderia movimentar as maiores coisas que ele podia mostrar para alguém. O que tinha de maior naquela época? Se ele fosse falar assim, a maior é a nossa terra. O pessoal não tinha essa ideia ainda. Alguns tinham, mas a maior parte não. Então, ele disse assim, quanto menor, por menor que seja a sua fé, ela vai movimentar a coisa maior que existe que você conhece. Então, ele não deu um tamanho assim para a fé, ele só falou que a gente precisa ter fé. E se ela for pequenininha, ela existe e vai movimentar tudo. Então, quando eu vi isso a primeira vez, me lembrou bem assim. A fé, que nem a sua irmã falou, ela é a força propulsora de todas as coisas que a gente acredita. Então, quando Jesus falava assim, a tua fé te curou, não foi meu pai, não foi eu, foi a tua fé te curou, vá e não voltes a pecar. Ou seja, não ponha a sua fé fazendo coisa errada. Então, a gente tem que entender bem isso. Fé todos nós temos. Todos. O problema é como é que a gente põe ela. Se a gente põe ela para o lado bom que você falou, tudo bem. Mas se a gente colocar a fé assim, hoje eu não estou bom, eu não vou estar bom. Eu estou eu vou ficar doente. Então, essa é a fé. A tua fé te curou da mesma forma que a tua fé, quando que ele fala assim, não voltes a pecar, não volte a ter a fé errada. Não pode colocar a sua fé numa coisa que não vai te levar para frente. Porque Deus deixa a gente ir tanto para frente como se parado, né? Mas eu achei legal o cara falou. E gostei também da palestra. Aliás, muito bom. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Eu queria agradecer, dizer que você tem portas abertas para poder voltar a fazer as palestras quando quiser. Obrigada. Passou por nota 10, né? All right. Yes. Que beleza. Gostei muito da maneira que você coloca as coisas, né? Eu acho que o grupo tem muito a ganhar com a sua participação. Eu que agradeço. Eu estou ganhando muito trabalhando com vocês nesses estudos. Eu que agradeço.